tempo, não, vambora para o vídeo. Ele tá chegando de graça pro São Paulo para ser o reserva do Rafael, me parece mal treina assim, né? Não treina junto com o time profissional, treina separado. Então o São Paulo fez essa avaliação, depois voltou atrás e na verdade a avaliação inicial é a que estava certa. O Matheus Berente era emprestado pro Camboriú, esse vai provavelmente esperar acabar o contrato para sair livre. E a outra saída do Mailton, que pegou todo mundo de surpresa, emprestado ao Fortaleza para jogar na Série B. O Mailton chegou, estava muito bem na Série B, não conseguiu performar no São Paulo. O São Paulo empresta ele, e aí a gente sabe que o São Paulo está negociando com o Vitinho. É um dos desejos do São Paulo trazer o Vitinho na troca com o Botafogo. Ainda não tenho novidades sobre isso, mas é mais um indício de que o São Paulo vai forte, vai focar bastante no Vitinho nessa troca aí com o Ferrarese, que a gente já falou bastante aqui no canal. Arnaud Ribéry. Garoto. É boa, ó. Você francês, ó, com uma baguete na mão, uma boina. Ferrarese, top 3 de algumas estatísticas do Brasileirão pelo SofaScore. Acha necessário emprestá-lo para trazer o Ávila também por empréstimo? Barbeiragem total. Eu até fiz lá um fica-vai. Eu falei, eu ficaria com ele, mas já que se ele vai, tem que ficar outro. Ou Tolói, ou sei lá quem. Alguém tem que ficar. Eu acho um bom zagueiro. Não teve um ano muito bem, não teve um ano bom, não. Teve um ano ok. Sobretudo, teve alguns jogos importantes que ele falhou, mas é jovem, sei lá. O que você acha, Arnaldo? Vamos lá. O Ferrarese, São Paulo fez uma loucura, aliás, com o Casares, intermediando com o Grupo City para contratar o Ferrarese. Custou uma bala, fez um monte de coisa, etc. e tal. Aí, com a negociação do Nestor para o Bahia, acabou aniquilando a dívida que ele tinha com o Grupo City pelo Ferrarese. Assim que ele conseguiu adquirir o Ferrarese 100%, ele está negociando com o Botafogo. Eu acho o Ferrarese um bom jogador. Para mim, é um zagueiro que erra demais. Né? Ele é um bom jogador, mas é um zagueiro que falha demais. Eu não gosto de zagueiro que falha demais. Falha muitas vezes. Se fosse por exemplo, o Ávila, eu acho um ótimo jogador. Esse do Fortaleza, do Ajax. Acho difícil o São Paulo contratar. Agora, só faria sentido a saída do Ferrarese se for um bom negócio para o São Paulo e o São Paulo tiver um outro zagueiro, tipo o Ávila. Aí poderia fazer sentido. Perder o Ferrarese para um time que está cheio de problema também para pagar o Botafogo, eu só faria essa transação se o Botafogo pagasse à vista e o São Paulo pudesse trazer um outro jogador como o Ávila, que eu acho muito bom jogador. O Valco 2026 está fazendo uma aqui, ó. O que vocês sabem sobre a Super Live de 4 de janeiro? É uma iniciativa de vários canais são paulinos. Marcelo Lucena está atrás disso. Meio-dia, uma super live com vários canais são paulinos, dia 4 de janeiro, bem interessante para debater também a situação do São Paulo, dia 4 de janeiro ao meio-dia. Mas quem vai participar? Vários canais, nós estamos convidados também para participar. Bom saber, não estava sabendo. Sim. Boa, ótimo. Vamos lá. Eriksen, fala. Desculpa, o Luca Bob propõe uma pergunta a nós e ao chat. Em 2026, qual presente vocês prefeririam? Título brasileiro ou saída imediata do Casares? Espera aí, né, Luca? Título brasileiro é tão... Título Cara, brasileiro. eu estava fazendo uma conta, fazem, acho que nos últimos 16 campeonatos brasileiros, 16, desde que o São Paulo foi campeão pela última vez, o São Paulo, desses 16, em 4, ele esteve ali entre os 4 primeiros, tal. Não chegou a disputar exatamente o título. Talvez em 2014, um pouco com o Diniz, mas, cara, olha, título brasileiro tá dificílio. Tá difícil. Todo mundo quer sair de imediato, ele tá pegando... tem um monte de gente no chat, sair de imediato. Eu tô falando, a única ponto... O Casares conseguiu uma coisa que parecia impossível ao longo do ano. Ele conseguiu unir a torcida em torno de um objetivo só. Porque no meio do caminho teve Zubeldia contra Zubeldia, favor ou contra, abandonar a Copa do Brasil ou não abandonar... enfim, teve tudo. O Ferrarese é bom, o Ferrarese é ruim, o Arboleda tem que ficar, o Luciano é craque ou não é craque. Tudo isso a torcida ficou dividida. Nessa questão do Casares, a torcida está absolutamente unida. Aquele famoso seco às calças. Vocês vão entender um pouquinho. Informação que foi apurada pelo meu grande amigo Alê Salvador, do canal 3 Zagueiros, e a gente vai repercutir aqui um pouquinho. Eu já tinha conversado com vocês, que eu tive uma conversa com o pessoal da Austin, a gente estava trocando uma ideia. Só que aí, desde o dia 23, a gente deu uma segurada nas conversas e tudo.
até porque Natal, outras coisas também, vem outras questões de mercado e a gente acaba se perdendo um pouquinho nas apurações. Mas, para vocês entenderem, o Julinho Casares, que é filho do presidente Júlio Casares, é importante a gente ponderar e trazer que ele não tem absolutamente nenhum vínculo com o São Paulo. Ele é apenas o filho do presidente do clube. Ele não tem um cargo, não é diretor, não é absolutamente nada. Então, em tese, ele não teria que ter nenhum envolvimento com o São Paulo, a não ser um cara que é filho do presidente, que é um torcedor do clube, que faz uma movimentação ali de para pets, e inclusive ele até participou de algumas reuniões que envolviam o São Paulo, a gente não sabe muito por quê. E aí da denúncia que foi feita, né, esse assunto foi conversado pelo Ale Salvador e a gente vai repercutir aqui no canal, é o seguinte, para vocês entenderem. O Julinho Casares, ele é influenciador, ele fecha várias publicidades. Só que ele tem um contrato, ou tinha, né, até julho de 25, ele tinha um contrato que estava na minuta do contrato, e a gente não teve o acesso ao contrato na íntegra, mas sim a minuta. A minuta é como se fosse um rascunho do que vai para o contrato no fim das contas, tá? Algumas vezes tem uma ou outra alteração, mas ela é basicamente como se fosse o grosso, lá ele, do contrato. Muito do que está na minuta acaba se cumprindo. Só que aí, na minuta do contrato dele, que foi feito em 2024, lembrando que o São Paulo fecha com a Austin, aquela parceria dos 12 carros que a gente já falou e tudo, que é do áudio da Adriana e tudo, que ela comenta da cobrança desse carro, foi uma parceria do São Paulo fechada para 2025. Só que na minuta do contrato tinha ali, do Julinho Casares, que não tem nada no clube, tinha uma cláusula muito interessante, que haveria a disponibilização e ativações para clientes VIPs da Austin em camarote do Morumbis. Por quê? O que tem a ver camarote no Morumbis? Vamos aqui colocar no ramo do suposto, tá? Então, supostamente, por ser filho do presidente, ele teria usado um dos camarotes para conseguir fechar um contrato. Austin, supostamente. Vamos fechar uma publi? E ele não precisa disso, porque ele é um influenciador de sucesso até. Austin, eu tenho aqui um camarote do Morumbis que a gente pode fazer umas ativações. A gente pode fazer aqui e tal, e aí a gente fecha esse contrato. É basicamente eu chegar, sei lá, para vocês aqui, ó, vocês acompanham o canal, vocês são inscritos. Então eu vou fechar uma parceria aqui com alguém que quer patrocinar o canal e vou utilizar da sua residência, já que a gente tem essa aproximação de você ser inscrito no meu canal, de você me acompanhar aqui. Então assim, não estou acusando nada. Até porque, talvez, isso no ponto de vista legal, pode ter ali as suas questões. Mas entra de novo, o que tem a ver? Por que o filho do presidente teria ativações para acontecer no estádio do Morumbis, sendo que o São Paulo fecha esse contrato com a Austin depois? Uma coisa poderia falar, ó, já que a gente fechou aqui os 12 carros, a gente vai fechar ali no nosso contrato, a gente fecha ali uma disponibilização de um dos camarotes, só que aí, como o Julinho ele já é o nosso influenciador, aí a gente faz com o Julinho lá, aí seria outros 500. Mas antes do São Paulo fechar com a Austin, o Julinho já tinha um contrato vigente com a Austin para o seu perfil pessoal e tinha na minuta ativações no estádio do Morumbis, em um dos camarotes. Até onde eu sei, pelo menos, o Julinho Casares ele não é dono de um camarote. Se eu estiver enganado, por favor, Julinho Casares, o espaço está aberto para você fazer todos esses esclarecimentos. Então, assim, é mais uma coisa que a gente, sabe, a gente olha e fala, repito, pode não ser ilegal, mas sabe aquele jeitinho? Sabe, não, aqui e tal, tem ali... Mesma coisa dessa questão da Austin, dos 12 carros que foram disponibilizados, 4 para a presidência, 4. O presidente é 1, mas foram disponibilizados 4 carros. E o São Paulo a marca São Paulo foi usada, mas até isso não é só eu que estou falando, até na nota oficial que eu tive acesso, que a Austin mandou, eles rescindiram o contrato por insuficiência, porque eles acreditaram que as metas ali, de que eles não tiveram retorno, basicamente. Tranquilo, não. E aí o cara vem para querer tomar a posição do Rafael. Se vai conseguir, aí serão outros 500. Você acha que o Carlos Coronel será um bom reforço para o nosso tricolor paulista? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Bom, fala de Ávila, né? Gaston Ávila. E aí, vem, não vem? Carlos Coronel já veio. E o Ávila?
a expectativa é positiva até no dia 26. O São Paulo deve ter a resposta do Ajax. Eles enviaram a proposta no dia 23 e eles acreditam pelas festividades e tudo, o Ajax deve responder até no dia 26. O staff acredita que, inclusive, já houve ali os caras aí enviaram uma proposta. E aí, como é que tá? Vão responder e tal. E aí o staff também acredita que uma resposta positiva deve acontecer no dia 26. Então o staff, inclusive, parou ali conversas com outros clubes, recebendo sondagem de outros clubes neste momento. A prioridade total é do São Paulo mesmo. E aí tem tudo. Assim, gente, vocês sabem que eu sou muito cauteloso para falar quando o cara fecha, quando o cara não fecha. Eu sempre tento trazer o máximo aqui o possível da temperatura que eu ouço das pessoas. E tanto de São Paulo quanto de staff, eles só estão assim, e aí, Ajax, vambora? Tamo aqui, só, tá igual dois irmãos esperando a mãe autorizar para sair na rua, tá mais ou menos isso. Então eu não tenho fonte no Ajax, então eu não posso trazer como é que tá a temperatura do lado do Ajax, mas do lado do staff e do São Paulo, existe um otimismo até pro dia 26, já tudo, né, ter a resposta e falar, toma, porque a proposta do São Paulo não foi no sentido de, vamos enviar uma proposta e ver no que dá. O São Paulo demorou a enviar essa proposta, foi conversando com o staff, foi entendendo com o Ajax, foi aguardando alguns passos, o Ajax quis segurar um pouco para entender as sondagens e as propostas que poderiam vir por ele. Então foi toda uma engenharia que o São Paulo esperou tempo, esperou o momento certo para quando o Ajax chegasse e falar, beleza, vamos emprestar. Aí o São Paulo envia a proposta. Então é mais ou menos nesse cenário. Vamos torcer para que isso aconteça, mas a expectativa é bem grande para ele ser o terceiro reforço do São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Gosto sempre de lembrar que muitos desses conselheiros, principalmente vitalícios, são amigos desde criança, sócios do clube há muito tempo. Há uma tendência de que as pessoas se protejam nesse aspecto lá dentro. Eu sempre gosto de lembrar que o Carlos Miguel Aidar não sofreu impeachment, ele renunciou. Sim. E eu acho mais provável, se a gente for cogitar a hipótese de saída do Casares, de uma renúncia do que propriamente de todo o processo do impeachment acontecendo lá dentro, até porque esse é um processo muito desgastante para o próprio clube, é um processo que vai gerar alguns prejuízos muito grandes. Eu, obviamente, sou favorável à saída de Júlio Casares, como nunca fui favorável a ele ser presidente do São Paulo, falo isso desde o primeiro dia. Acho que a gestão é uma gestão desastrosa, eu esperava uma gestão ruim, mas não tão ruim assim. Eu já imaginava que ia ser ruim, mas não desse jeito como está sendo. Acho que outras coisas vão surgir no noticiário, infelizmente, tá? E acredito mais na saída do presidente. Que há um inquérito que já investiga negociações de venda de jogadores com dinheiro nos lugares errados. Só quero me posicionar a respeito de um aspecto. Se o São Paulo, vamos supor que o Júlio Casares saia, o São Paulo eleja um candidato de oposição competente, honesto e capaz de melhorar o clube. Ele vai ter que compor com os mesmos grupos políticos que elegeram Júlio Casares, os mesmos grupos políticos que permitiram que mudasse o estatuto para Júlio Casares ser reeleito com a dívida chegando quase 1 bilhão depois do título da Copa do Brasil. Ou seja, não é mais do mesmo, mas é o mesmo processo, que é um processo antigo, velho, obsoleto, e eu não entendo por que num futebol onde acima de tudo está o dinheiro, não é o futebol preferido, tá? O futebol preferido é o ingresso mais barato, é o do pertencimento, é o do amor à camisa, mas como esse futebol praticamente morreu e hoje você precisa de gerar dinheiro, e os procedimentos são todos muito profissionais, eu não sei por que o clube precisa ficar engessado, amarrado, a pessoa de dentro do clube comandando, quando você tem um monte de profissionais bem preparados, com experiência em empresas e mercados enormes, empresas bilionárias que poderiam fazer isso dentro do São Paulo, e ainda mais sabendo que o autor da lei da SAF conhece todas essas pessoas, o Dr. Rodrigo Monteiro de Castro, São Paulino, já ofereceu para o São Paulo para fazer todo o processo de graça, sem cobrar nada. Ou seja... Sei lá, cara, pior que ele parece um pouco o Jandrei. Bota aí, não tem uma imagem dele? Aí, vou botar aqui o vídeo dele aqui que a gente estava vendo aqui no nosso grupo, né? Pera aí. Coronel, Carlos Coronel, hein? Deixa eu botar aqui. Pera aí. Parece que já está fechada essa contratação, viu, Ale? Ah, é? Ó o Coronel, pegou pênalti, rapaz. Mas o Jandrei também pegou, né? Ele que jogava no New York Red Bulls da MLS, hein, Maurício? Aí, ó o Coronel. Carlos Coronel. 28 anos, ele nasceu no Mato Grosso, tá? Mas fez toda a sua carreira lá fora, nos Estados Unidos. E ele é paraguaio de documento? Ele chegou a ser convocado para a seleção do Paraguai, se naturalizou paraguaio. Então ele tem uma vibe de André, hein? Na barba aí, pelo menos. Já tira, né? Não dá boa sorte essa barba hipster. Goleiro de barba não funciona, é isso, Maurício? No São Paulo, não. Vamos dar uma mudada aí. Eu tô tentando lembrar um goleirão de barba aí. Também não lembro, viu? Um goleiraço. O Rafael tem barba, né? Mas é a barba curta.
A barba hipster que não funciona, deu azar. Olha só, bela defesa do Coronel, rapaz. Aí, ó. Ó. Nossa, Ó. Yashin, o Aranha Negra. Então. Boa. Carlos Coronel, então, que tem a família do Mato Grosso e São Paulino, ao que tudo indica, né, Maurício? Mas aí, não importa, se podia até ser corintiano, mas que se fechar o gol do tricolor, tá tudo certo. Tem 1,92 m de altura, o Carlos Coronel, 28 anos, nasceu em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Jogou no New York Red Bulls, né? E seleção paraguaia. Jogou no FC Liefering da Áustria, depois no Red Bull Salzburg, que é a matriz, né, do Red Bull. Philadelphia Union, Bethlehem Steel dos Estados Unidos, New York Red Bulls. Muito bem. Tá? Seleção paraguaia fez 9 participações, né, participações em 9 jogos da seleção paraguaia.